Boa tarde, gente, tudo bom? Esse domingo aí, né, continuando os estudos, ninguém para, né, todo mundo estudando até no domingo, o pessoal tá entrando aí. Vamos aqui para mais uma dica, tá, para a banca do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Em homenagem, botei até a música do Leone aqui, porque a gente vai trabalhar a posição do Leone. Então, eu sempre, quando escuto Leone no rádio, eu lembro do Leone, né, o professor. Eu nunca lembro do músico. Bom, gente, isso aí é a cabeça, né, de quem está estudando muito. Não, a posição é do Leone, examinador da prova do MP, tá? Tá bom, gente? Marina, tudo bom? Joana tá aí. Pessoal, a Carol tá aí também. Kate, tudo bom? Boa tarde, gente. Olha, rapidinho, a gente já fez um vídeo algum tempo atrás aqui, muitos estão entrando agora, talvez não tenham visto. Trabalhamos uma aula inteira sobre eutanásia, dividindo as espécies de eutanásia. Aqui eu quero simular uma questão, tudo bom, Lili? Simular uma questão de prova para vocês. Imagine que você vai chegar na prova do Ministério Público ou qualquer outro certame para quem não vai fazer a prova e seja perguntado o seguinte. Um abraço aí, pessoal de Santa Catarina. Olha, quem vai fazer prova aí de polícia, é interessante também essa questão. Giovanni, tudo bom? Imagina, a pergunta é a seguinte, anotem aí. A eutanásia é permitida no ordenamento jurídico brasileiro? A eutanásia é permitida no ordenamento jurídico brasileiro? Veja, Liliane, vou trabalhar aqui o tema de maneira sucinta, né? Acredito que você tenha expandido esse tema no seu trabalho de conclusão. Vamos focar aqui na posição da banca do Ministério Público do Rio de Janeiro, é uma posição importante, né? Na medida em que, né, é um órgão aí que visa a preservação, né, a tutela da lei e da Constituição, né? O órgão do Ministério Público é o fiscal da lei. Tudo bom, Dri? Então veja só, olha o posicionamento do José Maria Leone. Se ele perguntar para vocês, é permitida a eutanásia no ordenamento jurídico brasileiro, eu aconselho vocês responderem desta maneira. Para quem estiver anotando, eu vou quase que ditar aqui uma resposta e depois a gente vai trabalhar cada ponto dessa resposta. Bom dia, Milena, tudo bom? Então vamos lá. É permitida a eutanásia no ordenamento jurídico brasileiro? Pergunta do MP, prova, né? Imaginando, simulando uma pergunta. O que vocês deveriam responder? Não. A eutanásia, poucas linhas, né? Não tem muitas linhas para responder. Não. A eutanásia não é permitida, né? Configura homicídio privilegiado. Não. A eutanásia não é permitida no ordenamento jurídico brasileiro. Configura, na verdade, modalidade de homicídio privilegiado, tá? É crime, portanto. Configura modalidade de homicídio privilegiado. No entanto, devemos observar o direito a uma morte digna. No entanto, devemos observar que toda pessoa tem o direito a uma morte digna. Então, não, a eutanásia não é permitida no ordenamento jurídico brasileiro, configura homicídio privilegiado. No entanto, essa é a palavra-chave. Devemos respeitar ou observar o direito a uma morte digna, o direito a uma morte digna, que é consagrado, inclusive, em resoluções do Conselho Federal de Medicina, que é consagrado ou chancelado em resoluções do Conselho Federal de Medicina. Veja, então não é possível eutanásia, no entanto devemos respeitar o direito a uma morte digna, que é consagrado nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que permitem a chamada ortotanásia, Veja, eu estou praticamente ditando aqui, depois vamos trabalhar essas questões. Né? É consagrado o direito a uma morte digna nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que permitem a chamada ortotanásia, orientando os médicos, atenção, orientando os médicos a não realizarem medidas que prolonguem a vida e o sofrimento dos pacientes, orientando os médicos
a não adotarem, a não realizarem medidas que prolonguem a vida e o sofrimento de pacientes com doenças graves, atenção, prolongue a vida e o sofrimento do paciente com doenças graves, incuráveis e em estado terminal. Olha aí, 3 requisitos que não prolonguem a vida dos pacientes com doenças graves, incuráveis, né, e em estado terminal. Tranquilo, gente? O que os médicos devem fazer? Aplicar medidas paliativas, tá? Para minorar o sofrimento e deixar a morte seguir o seu curso, tá ok? Então, você deve concluir a resposta. Para tanto, para respeitar esse direito a uma morte digna, deverá ser colhida a vontade do paciente. Para tanto, para ser respeitado esse direito a uma morte digna, deverá ser colhida a vontade do paciente através do chamado testamento vital. Para tanto, deverá ser colhida a vontade do paciente no chamado testamento vital. Eu estou indo ponto a ponto, tá bom, gente? Ponto a ponto porque nós temos poucas linhas para responder, então estou usando palavras-chave, é assim que se responde uma prova do MP. Então, o examinador já conhece a questão, você não precisa explicar ponto por ponto na hora de responder, é só colocar as palavras-chave. Então, para tanto, para respeitar isso que a gente falou, o direito a uma morte digna, a ortotanásia consagrada pelo Conselho Federal de Medicina, nós devemos colher a vontade do paciente através de um testamento vital, vírgula, atendendo assim o direito à autodeterminação nos cuidados à saúde. E aí você fecha com chave de ouro. Essa expressão que o Leone quer ouvir. Qualquer examinador que pergunte isso, tá? Pelo amor de Deus, essa resposta vale para qualquer certame, respeitando ou atendendo assim o direito à autodeterminação nos cuidados à saúde. Essa é uma resposta para a Defensoria Pública, para a magistratura, para o Ministério Público, mas principalmente estou usando aqui termos usados pelo Leone, tá ok? Respeitando assim o direito à autodeterminação nos cuidados à saúde. Tranquilo? Copiaram? Vamos agora desmembrar essa resposta para que vocês entendam, não só decorem, tá certo? Gente, eutanásia no Brasil, o nome eutanásia, significa boa morte, tá? É um prefixo de boa e thanatos vem do deus grego da morte, tá? Isso, já vou entrar nos detalhes, Joana, porque as perguntas podem ser outras, exatamente. Vamos desmembrar para ver o que mais pode ser perguntado. Então, eutanásia significa boa morte. O prefixo eu e thanatos, do deus grego da morte. Até aí tudo bem. Eutanatos. Mas eutanásia, portanto. A eutanásia não é permitida, tá bom? Ela é punida no Brasil, é um homicídio privilegiado. Privilegiado por quê? Porque é praticado com relevante valor moral. A pessoa, ela tem a intenção, aquele que pratica a eutanásia, de diminuir o sofrimento do paciente. Mas no Brasil não é permitido. No máximo, o Conselho Federal de Medicina permite a chamada ortotanásia. Veja, na ortotanásia, o médico ele deixa de adotar medidas que só prolongariam a vida de um paciente com uma doença grave, incurável e em estado terminal. Então, veja só, estamos diante daquelas situações, imagina um paciente com câncer em estado terminal. Ele pode fazer uma cirurgia para tentar minorar o sofrimento, para tentar melhorar a sua situação? Em tese, sim, mas aquela cirurgia vai causar um outro sofrimento, um intenso sofrimento, que vai prolongar a vida ali por algumas semanas, alguns meses. Os médicos conseguem constatar isso, que a sobrevida será mínima. Então não tem por que realizar aquela cirurgia. O paciente que já está entrando em falência múltipla de órgãos, então o rim para. Se colocar ele em eutanásia constante, em diálises constantes,
Isso vai diminuir essa falência múltipla dos órgãos, mas não vai cessar, vai prolongar aquele sofrimento por algum tempo. Então, isso o Conselho Federal de Medicina já permite e os médicos já fazem, tá certo? Os médicos colhem o consentimento informado do paciente, quando ele pode exprimir sua vontade, ou dos familiares, e decidem por medidas menos invasivas, adotam medidas paliativas, deixando a morte seguir o seu curso natural. Por isso que se chama ortotanásia. Orto vem de correção, de retidão. Então, é a morte no seu curso, né, correto. Tá? A morte segue o seu curso natural, com a menor intervenção possível. Isso é tranquilo. Qual é o ponto aqui que o examinador, o Leone, chama a atenção? Tá certo? O Leone, ele diferencia, como a doutrina majoritária sobre o tema, e a medicina também, diferencia pacientes em estado terminal de pacientes em estado vegetativo persistente. Uma coisa é o paciente estar em estado terminal, que já está próximo da morte, a gente sabe que ele irá morrer, a ciência sabe disso. Agora tem pacientes que não estão morrendo, mas estão em estados vegetativos persistentes, são chamados EVP, estado vegetativo persistente. O indivíduo pode estar em coma, ele não vai mais acordar, né? A ciência indica isso, mas ele também não vai morrer, ele pode ficar 30 anos em coma. Pessoas que têm aquela doença, esclerose múltipla, né? Ou esclerose lateral amiotrófica, né? Os músculos vão perdendo a sua tenacidade, a pessoa vai ficando acamada, para de andar, para de mexer os braços, não consegue nem mexer direito, né, os músculos que movimentam os olhos, ela para de respirar porque o seu diafragma perde a força, ela terá que ser entubada e poderá viver durante anos a fio ligada a um aparelho respiratório, porque ela não é um paciente terminal, isso é um processo gradativo. Tá bom? A pessoa tem inicialmente uma parada respiratória, volta a respirar, aí o médico bota num aparelho e ela fica ali. Mas ela está extremamente lúcida e consciente. Ela só não consegue exprimir a sua vontade. Isso que é interessante. Não é uma doença, é uma doença grave, incurável, mas não é terminal. Não é terminal. Então, o que o Leone critica? Esse tipo de situação do coma, como aí eu falo com ela, essas doenças que a gente está trabalhando, você não poderia aplicar a ortotanásia. Tá? Hoje, né, você analisando de uma maneira muito assim legalista, seria também modalidade de homicídio privilegiado. Você não colocar aquele paciente nos aparelhos respiratórios. Seria um homicídio por omissão. Tá certo? O médico, né, ali responderia como garantidor, crime comissivo, omissivo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a doutrina mais moderna, inclusive o Leone, ele não concorda, ele usa na expressão não posso concordar com a resolução do CFM que exige que o paciente esteja em estado terminal. Olha, o examinador, ele fala de maneira clara, não posso concordar. Ele diz o seguinte, ipsiliteris aqui, ó, no caso de paciente em estado vegetativo permanente, devem-se redobrar os cuidados na análise do conteúdo do seu testamento vital, para verificar se ele se refere expressamente a essa hipótese. Então, o que o Leone está dizendo? Que o paciente, qualquer pessoa, todos nós aqui podemos fazer um testamento vital. O que é testamento vital, afinal de contas? É um testamento que não vai surtir efeito depois da morte. Ele é para surtir efeitos em vida. Ele regula essas questões existenciais. Então podemos dizer que se a gente ficar em estado vegetativo permanente, nós não queremos medidas que vão prolongar esse estado. Nós não queremos intervenções médicas. Isso o Papa João Paulo II fez. Eu não sei se vocês lembram que ele deixou um testamento vital dizendo que se ele parasse de respirar, ele não queria ser colocado em aparelhos respiratórios. E foi o que aconteceu e a morte seguiu o seu curso natural. Para o Conselho Federal de Medicina, isso não poderia acontecer. Por quê? O médico deve sempre atuar para salvar o paciente e ainda há uma medida ali para salvar. Se ele pode ligar nos aparelhos, deveria ligar. As medidas invasivas que a ortotanásia regula são cirurgias, diálises, transfusões de sangue. Isso o médico pode deixar de fazer, mas não deixar o paciente morrer sem ar, morrer de fome. O Leone não. O Leone defende que, em função
do direito à autodeterminação nos cuidados à saúde, o paciente pode escolher se ele será ligado a aparelhos, se ele terá uma alimentação artificial. Veja só, isso é muito importante. A alimentação e hidratação artificiais ou externas. Às vezes o paciente está nessa situação de coma, ele não precisa ficar ligado a aparelho nenhum. Ele não está ligado a nenhum aparelho, mas está em coma. E como é que ele sobrevive se ele não consegue comer? É feita uma sonda gástrica e ele é alimentado diretamente no estômago. Veja, isso a princípio não é um aparelho, a pessoa não está ligada, mas tem que vir uma pessoa todo dia fazer a alimentação daquele paciente. O Leone defende que se você colocar no testamento vital que você não quer se submeter a esse tipo de alimentação artificial, o médico não deverá fazer esse procedimento, deixando a morte seguir o seu curso natural. Eu, particularmente, como boa parte da doutrina, entendo que isso não é permitido no direito brasileiro. Tá certo? A opinião pessoal, eu acho que é uma modalidade de homicídio por omissão. Mas o Leone, que interessa pra gente aqui, porque a pessoa vai morrer de fome, tá? Você está deixando a pessoa morrer de fome. Mas o Leone entende que você tem que analisar 3 requisitos, tá? Nesse testamento vital. Deixa eu indicar para vocês aqui quais são os requisitos. Veja só. Primeiro, 3 requisitos não, 5 requisitos. O testamento vital, ele deve ser feito por escrito, tá? O testamento deve ser feito por escrito. Deve ser elaborado por instrumento público ou particular, perante 2 testemunhas, e estas 2 testemunhas não podem ser herdeiros daquele, que fez a disposição de última vontade. Então o testamento tem que ser escrito por instrumento público ou particular, com 2 testemunhas que não sejam herdeiros do paciente, para não ter eventualmente um interesse patrimonial. Deve ser provada a rigidez mental, que a pessoa está lúcida, tem discernimento ao elaborar aquele testamento. E veja só, o conteúdo do testamento deve dizer respeito à hipótese do paciente se encontrar em doença terminal ou doença grave e incurável. Essa é a opinião do examinador. Você pode fazer um testamento para regular essas situações, escolher quais procedimentos serão adotados. Aí foi perguntado pela Joana. E se não foi feito o testamento? Veja, é muito importante o testamento. O testamento, nesse testamento você pode indicar inclusive um parente para decidir por você, um procurador. Olha, eu não vou dizer no testamento que eu quero que desligue... atenção, gente, só um cuidado aqui. Ninguém vai desligar aparelho de ninguém, tá? Desligar aparelho é eutanásia. Aqui eu vou dizer que eu não quero ser ligado a aparelhos. Mas uma vez que você foi colocado naquele módulo de vida artificial ali, você continuará. Por isso que é importante deixar o testamento vital. Para o médico sequer colocar você em aparelhos respiratórios, diálises, porque uma vez que foi ligado ao aparelho, desligar o aparelho é crime. Tá ok? Para o direito brasileiro, até para a posição do Leone. Aqui é para evitar que você seja ligado a eventuais aparelhos ou outros métodos que mantenham a vida e prolongam o sofrimento. Então, eu posso dizer que não quero, ou posso deixar um procurador que vai decidir por mim, caso eu não esteja lúcido. Tranquilo? E se não tiver deixado procurador, se não tiver feito o testamento vital? Veja, o Conselho Federal de Medicina também permite que o médico consulte os familiares, tá certo? Mas esse é um ponto muito delicado, porque consultar os familiares para medidas que são opcionais. Veja, o artigo 2º da resolução 1995 do CFM diz que o médico pode, até mesmo na ausência de familiares, na ausência de testamento vital, consultar a comissão de bioética do hospital ou a comissão ética do próprio do CRM, do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina, para decidir ali se deve ou não adotar determinada postura. Mas nunca, gente, será desligado o aparelho, isso é eutanásia. Você tem a opção de deixar a sua vontade, de escolher o tratamento que você terá ou não, mas nunca desligar os aparelhos, tá certo? Eu posso me recusar a receber alimentação, eu posso me recusar a ser colocado numa diálise, a ser colocado em aparelhos respiratórios, mas não escolher que desligar os aparelhos.
Gente, tá tranquilo até aí? Essa é a posição do Leone. Você não precisa entrar nesses detalhes, se vai desligar o aparelho, se não vai. Só se ele perguntar, a resposta para aquela pergunta que eu fiz, eu dei para vocês. Mas se ele perguntar quais são os requisitos do testamento vital, aí vocês explicam que o testamento vital são para as hipóteses, né, que visam regular uma morte digna. Então vou simular mais uma pergunta aqui. O que é testamento vital? Testamento vital é um testamento em que o paciente, né, deixa a sua vontade. Eu vou melhorar aqui a resposta. Tá? Testamento vital é aquele testamento celebrado para surtir efeitos em vida, tá? Para as hipóteses de paciente em estado grave, com doença incurável ou estado terminal, tá? Porque para o Leone tanto faz, pode ser com estado terminal ou não, ou estado terminal, em que o testador decide quais tratamentos ou a quais tratamentos ele irá se submeter caso ele esteja com essas doenças graves, incuráveis ou em estado terminal. Então, o testamento vital ele visa regular exatamente o direito à autodeterminação nos cuidados da saúde. Gente, é muito simples aqui. Se você não tem uma doença terminal ou não está ou ainda está lúcido, você não pode escolher qual tratamento vai se submeter? Você é obrigado a fazer uma cirurgia para retirar um câncer? Não, ninguém pode te obrigar a isso. O testamento vital, ele visa regular aquela hipótese em que o paciente não pode exprimir sua vontade, porque ele está desacordado, está em coma, tá certo? Perdeu a lucidez. Então eu de antemão já estou dizendo o que eu quero, ou escolho alguém para decidir por mim. Tranquilo? Outra questão importante que o Leone trabalha, ele rebate algumas críticas aqui. Muitas pessoas criticam o testamento vital, porque vamos supor, eu tenho, 33 anos, aí eu faço um testamento vital, só que eu só fico com uma doença incurável e terminal com 70 anos de idade. Será que esse testamento que eu fiz ainda será válido daqui a 40 anos? Veja, o Leone diz que nesse caso, quando há um lapso temporal muito grande entre o testamento vital e a sua eficácia, a sua utilização, deve ser analisado que deve ser colhido o depoimento de testemunhas. Obviamente isso virá um litígio, mas até mesmo o médico pode buscar a colheita de testemunhas, parentes, amigos, outros médicos, às vezes o médico que sempre acompanhou aquele paciente. Esses depoimentos, esses testemunhos vão indicar se aquele paciente manteve a sua vontade declarada anos atrás, tá certo? Isso é importante. Uma outra questão, muitos criticam o testamento vital falando o seguinte: eu faço um testamento hoje com 33 anos dizendo que se eu ficar em coma, um coma irreversível, eu quero, vamos dizer assim, eu faço testamento dizendo se eu ficar em coma, em estado vegetativo persistente, eu não quero receber alimentação artificial. Mas daqui a 70 anos a ciência se desenvolveu de tal maneira que talvez aquele coma que parecia irreversível tenha agora 50% de chance de se reverter. Eu não sabia disso hoje quando eu fiz o testamento. Então, nesse caso, o Leone entende que, evidentemente, caso haja um avanço da ciência, aí aquela vontade declarada anos atrás não deverá ser respeitada. Aí o médico deverá interpretar isso da melhor forma possível. Para fechar a questão e matar o ponto aqui, o médico, ele deve sempre ouvir essa declaração de última vontade deixada no testamento vital, ouvir os familiares. Mas é muito importante o seguinte: o Conselho Federal de Medicina dispõe na sua resolução que o médico deixará de levar em consideração as diretrizes antecipativas da vontade do paciente. Essa expressão é importante, O que o Leone chama de testamento vital, que a doutrina chama, o Conselho Federal de Medicina chama de diretrizes antecipativas de vontade do paciente, porque ele vai antecipar a vontade. Então o médico ele pode deixar de levar em consideração o testamento vital se em sua análise estiver em desacordo com os preceitos ditados com o Código de Ética Médica. Então o médico não é obrigado a seguir o testamento vital. Se ele por um motivo pessoal,
uma convicção pessoal, ele entender que aquilo ali não atende ao código de ética médica, ele pode deixar de aplicar, ele pode se recusar. Obviamente que outro médico poderá substituí-lo e também vai ter, né, liberdade para julgar se aquele procedimento é ético ou não, tá certo? Tranquilo, gente? Demos um panorama geral, não falamos tudo de eutanásia, de ortotanásia, mas focamos aqui na posição institucional, digamos assim, né? Não é uma posição institucional, peço perdão, é uma posição do Leone, membro da banca, tá? A gente não pode dizer que é uma posição institucional, né, ainda, mas é interessante que o candidato observe esse posicionamento. Então, eutanásia, o Leone, não pode. Mas ele concorda que existe um direito a uma morte digna. E esse direito a uma morte digna é preservado, né, pela utilização da ortotanásia, que é corroborada pelo Conselho Federal de Medicina, em que você visa preservar, em última análise, não só o direito a uma morte digna, como um direito a uma autodeterminação nos cuidados da saúde. Tranquilo, gente? Gostaram da dica? Depois, mais tarde, talvez de noite, eu volte aí com o nosso curso de contratos. E eu não esqueci, já ultrapassamos em muito aí os 600 seguidores. Vamos trabalhar aí um aulão de direito civil constitucional, conforme prometido, tá? Daqui a pouco eu dou uma nova meta pra gente também, depois que a gente trabalhar essa aula. Tudo bom, Joana? Gostou da dica? O Evandro, quem tá mais aí? Eu vi aí um pessoal que há muito tempo não entra, a Liliane, tá certo? A Milena tá aí também. Valeu, Milena. Vamos estudar aí, hein? Magistratura e MP, tudo junto misturado. Valeu, Marta, tudo de bom para você. Gente, então a gente termina aqui, né, essa dica, botando o Leone aí no rádio, né? Leone cantor, né? Só para ser temático aqui com a dica do Leone. Tá bom, gente? Um abração, um bom domingo para vocês. Mais tarde eu volto ainda. Valeu, Mariana. Tentando aqui. Pessoal de Santa Cruz aí, Estênio, valeu, gente. O pessoal tá se divertindo com o Leone, né? Cara, eu juro que até hoje, quando eu escuto Leone no rádio, assim, música do Leone, e agora vem aí Leone, eu sempre lembro do examinador do MP. Tá bom, gente? Ele foi meu professor na faculdade também. Tá bom? Um abração, gente. Pessoal do Recreio aí, né? Recreio já é quase uma outra cidade, né, Flávio? Rio de Janeiro é Recreio. Um abração.